Graça. Aqui são pilares da crença, pilares da prática do Islã. Aqui são a nossa crença sobre quem foi Jesus, que nós cremos nele, mas como um profeta, um mensageiro, não como uma divindade. Aqui tem fatos científicos mencionados no Alcorão, provando que o profeta Muhammad era um profeta, porque foi 14 séculos atrás e a ciência só descobriu recentemente. Tem outros sobre contribuição para a ciência, tem um livrinho aqui explicando resumidamente quem é o profeta Muhammad, que a paz seja com ele. Fique à vontade, pode escolher o que você quiser. Se quiser uma sacola também, pode pegar. Você tem... Calma, é normal. Aqui é normal. Parece um alarme de evacuação de prédio, alguma coisa assim de um bombeiro, né? Sua família toda muçulmana? Sim. A minha sim. A dele não. Porque ele é convertido. A dele, uma parte é, uma parte não. Porque ele é, os pais dele são, o resto da família acho que não. A dele é todo mundo, a dele é todo mundo. Varia, cada um tem uma história diferente, né? Uma vida diferente. Eu conheço muito pouco sobre a religião. Você já ouviu falar? Já. O que você diria que você sabe? Tipo, o que você já aprendeu? Eu sei que é uma religião oriunda. Ela vem em partes do cristianismo. Não pós. Antes de Cristo, né? Vem antes de Cristo. O judaísmo vem antes de Cristo. Isso. O Islã vem depois de Cristo. Vamos lá. Rapidinho. A Torá foi revelada para Moisés mais ou menos entre 1200 e 1500 anos antes de Cristo, certo? Pelo mesmo Deus. 2000 anos atrás, Jesus veio e Deus enviou com ele um evangelho, que é uma nova revelação. E 600 anos depois, mais ou menos, no século 7, Deus enviou um último mensageiro, uma última revelação, que era o Alcorão Sagrado. Nós cremos que todos esses mensageiros, todos esses profetas, tenham sido muçulmanos. Por quê? Porque muçulmano significa aquele que submete a própria vontade à vontade de Deus. E foi isso que eles fizeram. Maomé, Jesus, Moisés e todos os outros profetas ao longo da história, eles vieram não para fazer o que eles queriam, e sim para fazer o que Deus queria que eles fizessem. E eles trouxeram a mensagem não deles, era uma mensagem de Deus. Então, por definição da palavra, todos eles eram muçulmanos, porque todos eles submeteram a própria vontade à vontade de Deus. Agora, o que a gente acredita também? Que depois que Moisés foi embora, que ele tinha trazido a Torá, a palavra de Deus, as pessoas começaram a corromper a escritura. Começaram a tirar versículos, tirar livros, acrescentar livros, para ser conveniente para elas ganharem influência, poder e tudo mais. E quando isso acontece, as pessoas começam a desviar do caminho correto, desviar do caminho original. Então, depois que Moisés foi embora, muitas pessoas começaram a idolatrar, cometer idolatria, começar a adorar outros que não Deus. Aí Deus enviou um novo mensageiro, Jesus, uma nova mensagem, com o objetivo de fazer as pessoas voltarem para o caminho correto. O problema é que quando Jesus foi embora, o que aconteceu? As pessoas começaram a adorar Jesus, em vez de adorar ao Deus de Jesus. E ele nunca falou que ele era Deus. Jesus sempre falou que ele foi alguém enviado por Deus, que ele era um servo de Deus, alguém aprovado por Deus, e não Deus. Nesse caso, então, a religião é monoteísta? Sim, é a religião mais monoteísta possível, é puramente monoteísta. Porque nós não acreditamos na Trindade, por exemplo, você já deve ter ouvido falar. Não faz sentido que Deus seja 3 em 1. Não faz sentido que 1 mais 1 mais 1, Pai, Filho e Espírito Santo, qual é a soma disso? 3. Então por que as pessoas tentam falar que a Trindade é um Deus só? Não faz sentido. São 3 seres diferentes, com características diferentes, com poder diferente, com conhecimento diferente, e eles são diferentes. Como é que você coloca todos eles dentro de um ser só? Não faz sentido. 1 mais 1 mais 1 é 3. E, que nem eu falei, quando aconteceu essa corrupção da escritura do Evangelho, Deus enviou um novo mensageiro com a revelação final, dizendo que essa seria a última revelação até o fim dos tempos. Quem trouxe essa mensagem? O profeta. Só que não são as palavras dele, porque ele era analfabeto, ele não sabia nem escrever o próprio nome. Então ele recebia a revelação divina ao longo de 23 anos e ia repassando para as pessoas. As pessoas anotavam, memorizavam e passavam adiante. E isso foi sendo preservado de maneira perfeita por memorização em massa. Isso permitiu, blindou o Alcorão de ser corrompido. Porque pensa, quando o profeta ainda estava vivo, que a paz esteja com ele, no final da vida dele, você já tinha milhares de muçulmanos que tinham o Alcorão inteiro memorizado, na língua original que é o árabe. E isso foi sendo passado de geração em geração. Hoje você tem milhões de muçulmanos espalhados pelo mundo que têm o Alcorão inteiro memorizado na língua original que é o árabe. Nenhum outro livro tem isso.
Nenhuma outra escritura religiosa tem isso. Isso blinda o Alcorão de qualquer tipo de adulteração, corrupção, retirada de livros, retirada de capítulos, retirada de versículos. Entende? Muito interessante. Nesse caso, eu tenho uma dúvida. Então, Claro. Cristo dizia ser o próprio Deus, né? O próprio Filho de Deus. No caso, o profeta se chama Muhammad, ele também dizia ser filho de Deus? Não. São coisas diferentes. Não. Inclusive, Jesus nunca afirmou ser Deus. Ele nunca disse que ele era uma divindade. Vou te mostrar alguns exemplos, ó. Aqui é a Bíblia, tá? Almeida 21. Vou te mostrar alguns versículos. Aqui. Jesus fala aqui, ó, João 8, versículo 40. Mas agora, procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus? Mas Abraão não fez isso. Jesus está dizendo que a verdade vem dele ou que ele ouviu a verdade de Deus? Exato. Se ele ouviu de Deus, tem como ele mesmo ser Deus? Não, porque ele ouviu de Deus, certo? Então, esse é um versículo, é um exemplo de 50 que tem na Bíblia, de Jesus se auto-excluindo da posição de divindade. Vou te dar mais um exemplo, ó. Atos dos Apóstolos 2, 22. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres. Jesus, homem aprovado por Deus. Se ele fosse Deus, estaria escrito Jesus, Deus, certo? Mas não, Jesus, homem aprovado. Então você tem dezenas de versículos aqui assim, em que Jesus diz que ele não é Deus. Entende? Ele nunca afirmou isso e nenhum outro profeta afirmou isso ao longo da história. Para pensar. Todos os profetas que vieram antes de Jesus, eles ensinaram ao povo deles de que Deus era uma trindade ou que Deus é um só? Que Deus é um só. Então faz sentido que Deus envie um novo profeta com uma mensagem diferente da mensagem de todos os outros profetas? Não. A mensagem tem que ser consistente para ser justo com todo mundo. Então imagina, hoje os cristãos dizem que se a gente não crê na trindade, a gente está errado. Mas para pensar, Abraão não acreditava na trindade, Moisés não acreditava na trindade, e todos os outros profetas, até Adão, nenhum deles acreditava na trindade, e nenhum deles nunca disse que Jesus era Deus. Então, o que faz mais sentido? Que Jesus tenha vindo, trazido uma mensagem semelhante, de monoteísmo puro, não de trindade, porque ele nunca afirmou isso, e de que nunca cometesse idolatria. Toda vez que alguém adora a outro que não seja Deus, é um tipo de idolatria. Então, quando alguém adora a Jesus, em vez de adorar o Deus Jesus, é idolatria. Ou quando alguém adora Maria, ou quando alguém adora o Espírito Santo, ou quando alguém adora um santo, ou quando no hinduísmo alguém adora um animal, ou uma vaca, ou alguma coisa desse tipo. É um tipo de idolatria. E idolatria é o maior pecado possível, porque é uma traição contra Deus. Deus, a todo momento, coloca que a idolatria é o pior pecado possível e é o único pecado que ele não perdoa se a pessoa não se arrepender e voltar para o monoteísmo. Entende? Todos os outros pecados Deus pode perdoar, porque ele é o mais misericordioso, o mais perdoador. Mas a idolatria é o pior tipo de traição a Deus possível. É o mesmo que você, por exemplo, você tem uma mãe, obviamente. Você ama sua mãe, ela te criou, ela te amamentou, te vestiu, te educou. Imagine que você chega para ela hoje e fala, olha, tá vendo essa mulher aqui? Ela é minha mãe agora. Não considero você mais minha mãe, ela é minha mãe. Como é que a sua mãe ia se sentir? Traída, ia partir o coração dela. Então, a mesma coisa, quem é o único digno da sua adoração? Deus. Então por que as pessoas estão adorando outros que não Deus? Entende? Por isso que a gente diz que o Islã é a religião mais monoteísta possível. Não cremos em trindade, não cremos em santos, não cremos que Jesus seja Deus, nem que Maria seja Deus. O profeta Muhammad foi só mais um mensageiro. Agora, você perguntou especificamente sobre se referirem às pessoas como filhos de Deus, né? Tem vários versículos na Bíblia de pessoas sendo chamadas de filhos de Deus, mas são chamadas de uma maneira carinhosa, não é algo literal. Entende? Tipo, por exemplo, ele não é meu irmão biológico, mas para mim ele é meu irmão. É um termo de carinho. É uma afeição espiritual. Exato, mas não algo biológico. Então, na Bíblia tem muitas pessoas que são chamadas de filhos de Deus, mas todas elas são nesse sentido figurado, não no sentido literal. Ó, alguns exemplos. 2 Samuel 7:14. Está falando sobre Salomão aqui. Deus está falando para Salomão. Eu serei seu pai e ele será meu filho.
caso venha a cometer alguma transgressão, eu o castigarei com castigos humanos e com açoites de homens. Está falando, eu vou ser o pai dele e ele vai ser meu filho. Só que é algo carinhoso, afetuoso, não literal. A mesma coisa vale para Jesus. Por exemplo, aqui sobre os anjos. Jó 1:6. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio com eles. Significa que os anjos sejam filhos literais de Deus? Não, é um termo carinhoso. A mesma coisa se aplica a Jesus, e se você quiser falar que todos nós somos filhos de Deus, entre aspas, de maneira figurada, ok. Mas é melhor evitar também para as pessoas não confundirem e acreditarem que nós somos realmente filhos de Deus. E nesse caso, como é a perspectiva de vocês a respeito do Apocalipse? Porque o Apocalipse cristão deve ser completamente diferente. Algumas coisas são parecidas, outras não. Uma das coisas que é parecida é a vinda do anticristo. Que no fim dos tempos, já ouviu falar nele, né? Que no fim dos tempos o anticristo virá, que ele vai tentar desviar as pessoas do caminho correto, que ele vai tentar fazer as pessoas cometerem idolatria, que ele vai tentar fazer as pessoas considerarem ele como Deus. Primeiro considerarem ele como Jesus, como um mensageiro, e depois considerarem ele como um Deus. E, assim como no cristianismo, nós cremos que Jesus ainda vai voltar para matar o anticristo, para derrotar o anticristo e estabelecer justiça e governar, ser monoteísta puro e guiar o povo de volta ao monoteísmo puro. Então nisso a gente é parecido. E sobre o que mais? Sobre escatologia, sobre o fim dos tempos. Mais alguma dúvida sobre isso? No geral, a ideia é essa. Que dentro do cristianismo existem muitos vieses dentro da própria comunidade, né? Sim. Então tem pessoas que acreditam que elas vão subir, tem gente que acredita no purgatório. Aí eu queria saber da perspectiva. Sobre quando a gente morrer, você disse. No dia do juízo final, quando todos já estiverem mortos, Deus vai ressuscitar todos. E vai julgar todos individualmente, da maneira mais justa possível, porque ele é absolutamente justo. Então cada pessoa vai ter nesse dia do juízo um julgamento individual. E cada pessoa vai ser responsável unicamente pelos seus próprios atos. Eu não vou ser responsabilizado pelo que você fez de errado, e igualmente você em relação a mim. Cada um vai ser julgado individualmente. Nesse dia, cada pessoa vai ser colocado na frente dela uma balança física mesmo, real. E ela tem dois lados. De um lado, Deus vai pesar as suas boas ações. Do outro lado, Deus vai pesar as suas más ações. E ele vai estabelecer o julgamento dele. E quem tiver o lado das boas ações mais pesado, será digno da misericórdia dele e terá entrada no paraíso. Essa é a nossa crença. Aqueles que não tiverem inclinado mais para o outro lado, Deus vai punir essas pessoas com o inferno. No geral, é isso. Mas existem muito mais detalhes explicados na religião. Muito obrigada. Imagina. Seu nome? Aziz. Aziz. E o seu? Prazer, Aziz. Marina. Marina, muito prazer. Muito obrigada. Pra gente encerrar, rapidinho, 1 minuto. Você crê em Deus? Ótimo, nós também. Você crê que esse Deus deixou a gente à deriva, sem orientação, ou que ele enviou profetas e mensageiros para guiar a gente ao longo da história? Ótimo. Você crê que Jesus seja uma divindade ou que ele seja alguém enviado por esse Deus? Eu creio que seja uma divindade. Então vamos conversar sobre isso, porque eu quero explicar para você o porquê eu não creio nisso. Tá bom? Ó. Eu percebi a sua... Eu não quero entrar em conflito, tá? É explicação respeitosa. Sim. Nenhum momento pensa que eu tô para provocar ou para te colocar, tá bom? Vamos lá. Você concorda comigo que Deus sabe todas as coisas? Tem como Deus não saber de algo? Não, né? Deus é onisciente. Você já ouviu falar sobre quando perguntaram para Jesus sobre quando ele retornaria? Sobre a hora do retorno dele, o dia que ele retornaria? Ele sabe apenas o Pai, sabe certo? Exato. Só que alguns segundos atrás a gente concordou que Deus sabe todas as coisas, certo? Se Jesus não sabia a hora do retorno dele, não sabia quando ele ia voltar, isso significa que ele não é onisciente, que ele não sabe todas as coisas. E se Deus sabe todas as coisas, não tem como ele ser Deus. Faz sentido isso pra você? Faz sentido. Acho que a perspectiva do cristão, ela parte mais de um mistério mesmo, de um homem que conseguia ser 100% Deus, 100% homem. E aí isso... Mas você sabe que isso não faz sentido. Matematicamente falando. Se eu encher essa garrafa até o talo de água, 100% de água, depois eu colocar mais 100% de óleo, vai caber na garrafa ou vai transbordar? Não vai caber na garrafa. Não vai caber na garrafa. Então,
É irracional dizer que Deus é 100% homem e 100% Deus, na nossa visão. Por quê? Porque Deus e o homem têm características opostas. Deus é todo-poderoso, o homem não. Deus é onisciente, o homem não. Então, como é que ele pode ser Deus e homem ao mesmo tempo? Entende? Não tem como eu ser um homem e ser uma girafa, mesmo que eu seja alto, eu não sou uma girafa. Não tem como uma mesa ser uma cadeira. Ou ela é uma mesa, ou uma cadeira. Não faz sentido. Ou ele é 100% homem, ou ele é 100% Deus. O que você acha disso? Eu concordo matematicamente falando. Sim. Mas aí assim, é mais uma questão muito... É que você falou sobre os mistérios, né? Exatamente. Para pensar. A nossa religião, ela tem que ser baseada em raciocínio lógico ou numa crença cega, entre aspas, de eu não entendo, mas eu acredito. Será que não é mais correto que a gente siga aquilo que faça sentido de maneira racional? Sim. Mas eu acho que a fé, ela vem também justamente pelo não ver e crer ainda assim. Com certeza. Eu tenho fé. Eu tenho fé que Deus existe porque existem evidências que apontem a existência de Deus, mas eu não consigo tirar uma foto de Deus para mostrar para ninguém. A mesma coisa a natureza de Jesus. Eu tenho evidências, versículos, que apontam que ele não era Deus. Eu faço uma análise detalhada e a conclusão dessa análise é que ele não é Deus. Então, se eu faço essa análise, não faz sentido eu concluir que ele é Deus. Como é que eu vou seguir uma religião que afirma que ele é uma divindade se a todo momento ele diz que não é uma divindade? Chamaram ele de bom. Vou te mostrar, peraí. Esse aqui, não tem nem o que falar, olha. Lucas 18:18. Jesus lhe respondeu: por que me chamas de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. O que eles chamaram aqui, ó? E um homem importante perguntou-lhe: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida terrena? Aí ele disse: não me chame de Deus, não me chame de bom. Somente Deus é bom. Se ele fosse Deus, qual seria a resposta natural dele nesse versículo? Tudo bem, pode me chamar de bom, que eu sou Deus. Gostei, obrigado pelo elogio. Não, ele deixou claríssimo. Por que me chamas de bom? Ele questionou. Não me chame assim. Somente Deus é bom. Entende? Então, assim como esses versículos que eu te mostrei, tem dezenas. Em todos eles, Jesus diz que não é Deus. Então, será que a gente tem que seguir aquilo que faz sentido? Seguir Jesus? Ou seguir o que a igreja afirma? A igreja afirma que ele é Deus, mas ele nunca afirmou que ele é Deus. Então vocês acreditam que, no caso, tanto Jesus quanto o profeta, esses tiveram uma vida exemplar. Sim. Mas ainda assim impecável. Assim, Deus protegeu esses profetas, esses mensageiros, de pecados maiores, assim, pecados mais graves. Mas, por exemplo, erros de julgamento ou alguma coisa mais simples, assim, algum tipo de sentimento ruim, isso aconteceu porque eles são humanos, e humanos cometem pecados, mas nada de grave. Nenhum profeta nunca cometeu idolatria, nenhum profeta matou alguém injustamente. Por exemplo, a Bíblia diz que o profeta Ló se embriagava tanto que chegava a ponto dele ter relações sexuais com as próprias filhas. A gente não crê nisso. A gente crê que os profetas foram protegidos de pecados grandes como esse. Isso é algo... Não faz sentido que Deus escolha alguém como um exemplo e que esse exemplo mostre uma coisa errada, faça uma coisa absurda, que é cometer o incesto com as próprias filhas. E se embriagar a esse ponto. Não só isso, você tem outros profetas que na Bíblia cometem erros, mas a gente acredita que esses erros graves não aconteceram, que é a adulteração da Escritura, e que Deus protegeu eles disso. Vamos lá, de maneira racional. Faz sentido Jesus ser Deus ou não? Para mim ainda, não racionalmente. Mas como é que você... Tudo bem, eu também respeito. Não racionalmente. Eu acho que, enfim, são coisas. Eu não duvido da sua fé. Sim. No sentido de você ser a Deus com o coração inteiro. Mas também acredito que eu sirvo a Deus com o coração inteiro. Ok, tudo bem. Se Deus diz, em todas as escrituras, na Bíblia também, qual é o primeiro mandamento? Não, o primeiro em si é: ouve, ó Israel, seu Deus é um só. Único, certo? Deus está dizendo para você, Deus é um só. Ele não disse Deus é uma trindade. Se Deus fosse uma trindade, não faria mais sentido que o primeiro mandamento fosse:
Deus é Pai, Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo e 3 em 1. Deus é uma trindade. Será que não deveria ser esse o primeiro mandamento? Mas Deus não fez isso. Deus colocou: ouve Israel, Deus é um único. E todos os outros profetas, desde Adão até Muhammad, disseram que Deus é um só e que ele não é divisível e que ele não é uma trindade. Se Deus fosse uma trindade, Moisés não acreditava na trindade. Ele ensinava o povo que Deus é um só. Significa que ele não vai ser salvo por Deus no dia do juízo final? Não significa isso, né? Ele vai ser salvo, ele vai entrar no paraíso. Porque ele foi alguém escolhido por Deus. Como é que ele não vai entrar no paraíso? Ele foi um exemplo de conduta, de moralidade, de ação. Todos os outros profetas ensinaram exatamente a mesma coisa. Não faz sentido que alguém traga uma nova mensagem com um conteúdo diferente das mensagens originais. É isso. Mas, eu ainda assim, eu sou muito crua, eu preciso estudar um pouco mais sobre Perfeito, isso. perfeito. A gente está aqui para isso. Sim, e eu tenho interesse, eu quero estudar sobre, mas na minha perspectiva, da mesma forma que você percebe uma visão, às vezes um pouco adulterada ou oculta sobre alguma coisa, eu também percebo, e aí eu consigo perceber a evidência da Trindade antes do Novo Testamento. Então, quando Como? fala que o Espírito de Deus parava sobre as águas... Sim, mas não afirma a trindade, né? Não afirma a Trindade. Não existe nenhum versículo explícito sobre a trindade. É que isso que não entra na minha cabeça. Se Deus fosse uma trindade, deveria estar escrito aqui, 250 vezes que Deus é uma trindade, para ficar claro para todo mundo. Por que existe essa confusão hoje? Eu entendo, com todo respeito, que a mensagem que Jesus trouxe, pelo que ele diz, é que ele não era Deus. E que depois que ele foi embora, as pessoas começaram a idolatrar ele em vez de idolatrar Deus. E que as pessoas começaram, antes, quando Moisés foi embora, começaram a adorar o bezerro de ouro e outras estátuas e outros ídolos em vez do Deus de Moisés. É a mesma coisa. A Bíblia, por exemplo, você baseia toda a sua fé na Bíblia, correto? Você considera a Bíblia um livro que seja a palavra de Deus? Ok. Você concorda comigo que Deus não comete erros? Então, você já encontrou algum erro na Bíblia? Lendo a Bíblia? Lendo a Bíblia, lendo. Você já encontrou, erros, contradições, inconsistências? Mas Deus não comete erros, né? De novo, eu não quero te colocar numa situação desconfortável. Eu quero falar da maneira mais respeitosa possível. Não, e eu quero compreender o seu Exato. ponto de vista. Posso te mostrar alguns exemplos? Ó. Aqui. 2 Reis 24:8. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Neusta, filha de Jonatã, de Jerusalém. Quantos anos Joaquim tinha quando ele começou a reinar? 18. Na mesma Bíblia, eu nem preciso ir para uma outra versão. Um pouco mais para frente. 2 Crônicas 36:9. Joaquim tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. E ele fez o que era mal diante do Senhor. Quantos anos ele tinha aqui? 8. Diferença de 10 anos. Exato. É Marina, né? Marina, Deus não comete erros. Deus sabe qual era a idade correta dele. Então, se você enxerga aqui um erro claríssimo, uma contradição claríssima, significa que a gente pode considerar esse livro inteiro como a palavra de Deus? Entende? Esse é um exemplo. Mas o Alcorão foi escrito pelo Muhammad, que era analfabeto. Não, ele era analfabeto, e por ser analfabeto, por ser analfabeto, ele não sabia escrever nem o próprio nome. Todo mundo tropeça naquele negócio, tudo bem. Tá vendo que tem um degrauzinho ali no chão? As pessoas se machucam aí direto e ninguém conserta. O que eu tava falando? Sobre... Que não foi ele, sim. Ele era analfabeto, ele não escreveu, ele recebia a revelação um pouco ao longo de 23 anos. Quando ele recebia a revelação, ele juntava as pessoas, juntava escribas e companheiros e recitava para as pessoas. O erro que eu te mostrei é uma prova clara, um exemplo de dezenas, de que não tem como a gente considerar a Bíblia em si como a palavra de Deus, porque Deus não comete erros. Ó.
Te mostrei um exemplo. Eu vou te mostrar mais um. 2 Samuel 11, 18. Porém, os sírios fugiram de Israel, e Davi matou 700 chefes de carros de guerra e 40 mil homens de cavalaria, e feriu a Sobaque, general do exército, de modo que ele morreu ali. Quantos chefes de carros Davi matou aqui? 700. Aqui, 1 Crônicas 21, 5. Joabe entregou a Davi o resultado da contagem do povo. Em todo Israel havia... Não, desculpa. Aqui, eu li o versículo errado, desculpa, é esse versículo aqui. 1 Crônicas 19, 18. Porém, os sírios fugiram de Israel e Davi matou 7.000 condutores de carros deles. 7.000. No outro versículo eram 700. Então aqui é mais um exemplo. Não só contradições. Tem versículos na Bíblia que, mesmo que eles não sejam 2 versículos contraditórios, é um versículo só, não faz sentido que Deus legisle algo completamente injusto como isso. Por exemplo, você já ouviu falar sobre a escravidão na Bíblia? Já ouviu falar? Já viu esse versículo aqui? Êxodo 21, 20. Se alguém ferir seu escravo ou sua escrava a pauladas, de imediato causando-lhe a morte, certamente será castigado. Mas, se sobreviver 1 ou 2 dias, o dono não será castigado, porque ele é sua propriedade. Deus está falando aqui, supostamente, que se você tem um escravo e você espancar ele e ele morrer na hora, você vai ser punida. Mas se você espancar ele, ele sobreviver por 1 dia, no dia seguinte ele morrer, porque ele não aguentou os ferimentos, você não tem culpa nenhuma. Tá tudo bem, porque ele é sua propriedade. Pode vir para cá se quiser. Faz sentido que Deus, o todo justo, legisle algo assim? O ser humano não tem direito a escravizar outro ser humano. Isso é algo absurdo. Vou te dar mais um exemplo. Deuteronômio 22, 28. Se o homem achar uma moça virgem, que não é noiva, e forçando-a, ou seja, abusando dela, né? Deitar-se com ela, e eles forem apanhados, o homem que se deitou com a moça dará ao pai dela 50 ciclos de prata, e ela ficará sendo sua mulher, pois ele a humilhou. Não poderá se divorciar dela por toda a sua vida. Se um homem estupra uma mulher, ele não tem culpa nenhuma, ele só precisa pagar 50 moedas de prata para o pai dela, e aí eles se casam, e ela não pode se divorciar dele. Que tipo de justiça é essa? Deus nunca teria legislado algo assim. Como é que Deus vai legislar uma regra que permite estupro? Nesse caso, então, o Antigo Testamento cristão, da Bíblia cristã, não bate com o Alcorão. Tem coisas que batem e coisas que não. Algumas histórias, por exemplo, de alguns profetas, como Abraão e outros, são parecidas. Tem coisas comuns. Mas tem muita coisa que é divergente. Porque o Alcorão veio para corrigir tudo que está errado aqui. Entende? O Alcorão veio para trazer as pessoas de volta para o monoteísmo e de volta para uma escritura sem adulterações. Entende? Eu te mostrei esses versículos agora. Você tinha me dito que acreditava que a Bíblia era a palavra de Deus. Você ainda acha que foi Deus que legislou isso? Ou que isso foi implementado por seres humanos que queriam legitimar a escravidão e por homens que queriam legitimar o estupro? Eu acredito em ambos. Eu acredito que a Bíblia é uma escritura sagrada, mas que ela sofreu alterações devido à maldade humana. Então, já que você crê que ela sofreu alterações, como é que você consegue diferenciar aquilo que é alteração e aquilo que é fiel? Aquilo que é original? Eu acredito que parte muito de um discernimento espiritual, de uma compreensão histórica. Ok, mas você concorda comigo que cada pessoa tem uma interpretação diferente? Que cada pessoa tem um discernimento espiritual diferente? Tem gente que vai olhar para esse versículo que eu te mostrei agora, legitimando estupro, e falar, tudo bem, não tem problema. Na época era permitido, era normal, então foi Deus que legislou. Mas pelo que você está me falando agora, esse versículo especificamente, você não crê que foi Deus que legislou. Porque Deus é justo e ele não legislaria algo injusto.
A Bíblia que a gente tem hoje não é o evangelho original que foi revelado por Deus para Jesus. O evangelho original não era Mateus, Marcos, Lucas, João e outros livros. O evangelho original era aquilo que Jesus falava para as pessoas, não uma biografia póstuma dele. Então, por exemplo, Lucas não foi nem uma testemunha ocular de Jesus. Nos primeiros versículos do livro de Lucas, ele diz que o que ele vai escrever aqui é aquilo que ele ouviu de pessoas que disseram ser testemunhas oculares de Jesus. Mas ele não. Jesus estava ensinando para as pessoas a biografia da vida dele? Não faz sentido. Mateus, Marcos, Lucas e João, especificamente, nos primeiros 200 anos de cristianismo, eram considerados escritos por autores anônimos. A igreja em si não sabia quem tinha escrito esses 4 livros. Depois de muitas décadas, a igreja atribuiu esses 4 livros a esses nomes, Mateus, Marcos, Lucas e João, para dar credibilidade ao livro, para as pessoas pegarem, tá bom, foi Mateus que escreveu, não foi uma pessoa aleatória. Como é que eu vou basear a minha vida, a minha salvação, a minha entrada no paraíso, num livro que eu nem sei quem escreveu? Entende? As escrituras mais antigas que a gente tem do Novo Testamento, hoje, 2026, se chamam Codex Sinaiticus e Codex Vaticanus. Pode pesquisar depois. Ambas são do século IV depois de Cristo e elas foram descobertas recentemente. Jesus viveu 4 séculos antes, 350, 325 anos antes disso. Não tem como a gente comparar esse Codex Sinaiticus e Vaticanus com o Evangelho original de Jesus. E como a gente não tem como comparar, não tem como a gente dizer se esse é fiel ao original. Entende? Não só isso. Como essas escrituras que eu citei foram descobertas recentemente, a Bíblia que as pessoas leem, King James, Almeida e todas as outras, elas são baseadas em escrituras que são entre o século IX e o século XV, século XVI. Mais de 1000 anos de diferença entre o original de Jesus e o que nós temos hoje. Entende? Como é que eu vou seguir um livro que tem erros, tem contradições, tem leis absolutamente injustas, legitimando escravidão ou estupro, que eu não tenho o original para comparar, e que as escrituras mais antigas que eu tenho hoje são de 4 séculos depois de Cristo. Entende? O Alcorão, além dele ter sido memorizado em massa, que sublindou ele de adulteração, o Alcorão também, nós temos hoje escrituras que são datadas em carbono da época do profeta Muhammad, do final da vida dele e o início do primeiro califado. Então você pode pesquisar no Google, por exemplo, Alcorão de Birmingham. Birmingham é uma cidade na Inglaterra. Lá tem uma universidade chamada Universidade de Birmingham, que eles encontraram alguns anos atrás escrituras antigas do Alcorão. Não são pessoas muçulmanas que encontraram. E aí cientistas fizeram a datação em carbono e descobriram que essas escrituras especificamente são do final da vida do profeta, que a paz esteja com ele. Quando os muçulmanos ficaram sabendo disso, eles foram até lá e compararam o Alcorão que a gente tem hoje com os manuscritos que encontraram. E eles são idênticos. Idênticos. Palavra por palavra, letra por letra. É exatamente igual. É mais uma prova de que foi perfeitamente preservado. Você tem outros manuscritos, como o Sana Quran ou o Quran Topkapi na Turquia, que são manuscritos mais completos, que também são 100% fiéis ao que a gente tem hoje. O Alcorão, ele não tem várias versões. Ele é o único Alcorão. Esse Alcorão que você vai pegar aqui hoje, se você quiser. Essas palavras em árabe que tem aqui são exatamente as mesmas na China, na África do Sul, na Rússia, no Brasil e em todo mundo. E o dia que os seres humanos forem para Marte, vai estar em Marte exatamente igual também. Pode pegar. Só explicar uma coisinha rapidinho. Em árabe se lê da direita para a esquerda. Então as pessoas leem daqui para cá. Tá bom? Então quando você for ler em português, começa por aqui, depois vem para cá, e aí você vira assim, lê aqui. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida? Eu acredito que a partir daqui é só estudar mais. Fechou. Olha, você pegou um desse aqui? Peguei. Tá. Esse daqui... Acho que eu peguei esse, que é uma dúvida grande minha. Tá. Fica à vontade. Esse daqui, se quiser... você levou também. Eu peguei também. Tá bom. Só para encerrar, 2 conselhos. Tente se aprofundar em relação à preservação das escrituras. Não acredite em mim. Pesquise e vê se é verdade o que eu estou falando.
sobre preservação da Bíblia, preservação da Torá e preservação do Alcorão. Vê se você tem algum indício de que aponte que o Alcorão foi corrompido, tá bom? Se você encontrar indícios que apontem, como eu te mostrei, que a Bíblia foi corrompida, mas não encontrar no Alcorão, e você encontrar, por exemplo, através desse livro verde ou através desse profeta aqui, que a conclusão racional e lógica é que o profeta Muhammad tenha sido um profeta verdadeiro, a sua crença, caso você creia que Jesus seja um homem aprovado por Deus, um profeta e mensageiro, aí você vai ter a crença islâmica. Aí você vai ter a crença muçulmana, e se você quiser, você pode entrar no islamismo. Mas eu não quero que você creia em mim, eu quero que você investigue, tá bom? Eu acho que esse é o ponto principal, é a gente descobrir a partir de nós mesmos. Claro, eu poderia estar mentindo para você, manipulando a informação. Eu quero que você pesquise e você descubra se eu estou falando a verdade, tá bom? Assim